Olá, tudo bem com vocês? Se é a primeira vez que você está clicando num vídeo meu, eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. O caso de hoje é sobre a Mandy Lee May, aquele típico caso de violência doméstica que a mulher não percebe que está passando por abusos físicos e psicológicos, que sempre termina mal. A gente não pode julgar porque quem está dentro de um caso desses às vezes nem percebe que está passando por isso. E foi o caso da Mandy. Mas antes de eu começar a contar o caso, se inscreve no canal, deixa o seu like logo no início, que ajuda muito a gente. Me marca lá quando estiver assistindo um vídeo meu, que eu vou repostar e vou seguir todo mundo que estiver me marcando. Então vamos ao caso? Mandy Ann King nasceu no dia 16 de outubro de 1991 em Floyd County, Kentucky, Estados Unidos. Seus pais eram John e Juanita Jones King. Ela tinha uma irmã que tinha o mesmo nome da mãe, se chamava Juanita Howell, e um irmão chamado Homer King. Mandy era considerada uma menina excêntrica, sempre bem-humorada e gostava de fazer todo mundo rir. A Mandy e a irmã dela, Juanita, elas eram envolvidas ali nas atividades da igreja, em que o avô dela era pastor. O avô era pastor de uma igreja ali da comunidade. Era uma comunidade onde todo mundo se conhecia e elas eram muito envolvidas com o avô ali na igreja. O irmão da Mandy, o Homer, ele disse que a Mandy era aquele tipo de pessoa que sempre colocava um sorriso no rosto de todo mundo que estava em volta dela, pelo esse jeito engraçado que ela tinha, pela simpatia, e ele disse que foi ele que ensinou a Mandy a andar de bicicleta. As irmãs, elas eram proibidas de namorar, elas não tinham uma vivência de adolescente, de pré-adolescente, em que elas podiam arrumar namorados ou paquerar, até na igreja mesmo elas não podiam ter esse contato com pessoas do sexo oposto, porque o avô dela era bem rigoroso quanto a isso, porque ele dizia que se elas fossem namorar, já era para casar. Então, elas não tinham nenhum tipo de relacionamento com nenhum menino. A Mandy, apesar de ter uma personalidade bem forte, ela não era rebelde. Ela era super gentil, simpática, não se revoltava em relação ao que a família pedia a ela, né, para não namorar, não paquerar, não ter esse tipo de vivência ali. Ela não era rebelde por causa disso. Uma sobrinha da Mandy disse que ela era uma tia super incrível, animada, que colocava todo mundo para cima. Ela era uma tia super querida com os sobrinhos. A família da Mandy era fervorosamente religiosa, não permitia relações sexuais antes do casamento. E com 15 anos, a Mandy se batizou na igreja. Eles diziam que tinham que seguir a Bíblia, porque senão estavam em pecado. Em novembro de 2015, a Mandy conheceu o Paul Lee May pelo Facebook. Paul morava em Massachusetts, mas quando conheceu Mandy, ele foi para Kentucky. Ele parecia ter ficado encantado com a Mandy e a mudança dele para Kentucky foi muito rápida. A Mandy não sabia nada sobre a vida do Paul. Eles se conheceram pela internet, então ela não sabia nada sobre o passado dele e não conhecia a família dele. O Paul, nessa época, tinha 48 anos. Ele tinha o dobro da idade da Mandy. Mas isso fez a Mandy se interessar ainda mais por ele, porque ela dizia que era melhor se interessar com um homem mais velho, mais maduro e com mais experiência de vida. Então ela ficou muito interessada no Paul. Uma das coisas que a Mandy também gostava era de que o Paul não era ali da mesma cidade que ela. Ele era uma pessoa diferente, vindo de outro lugar, não era ali daquele grupo que ela convivia. Então isso também interessou muito nela quando ela conheceu o Paul. Ela ficou muito empolgada. Depois que eles já estavam ali se conhecendo melhor, o Paul passou a ir para a igreja com a Mandy todos os finais de semana, o que deixou a família da Mandy bem feliz, porque todos eles eram religiosos e vendo que o Paul estava se envolvendo ali na religião, eles começaram a gostar muito disso e apoiar o relacionamento da Mandy com ele.
mesmo ele sendo um homem muito mais velho que ela, e mesmo eles não sabendo nada sobre o passado dele. A impressão que o Paul passava para a família da Mandy era de que ele sempre foi um homem muito religioso, e ele era também muito gentil. E a família da Mandy ficava muito feliz por ela ter encontrado um homem assim. A Mandy falava para a família que ela e o Paul tinham muitas coisas em comum. E os dois passavam horas e horas conversando. A Mandy estava muito feliz com esse relacionamento, porque era tudo que ela procurou e estava dando tudo certo, porque estava sendo de acordo como a família dela sempre quis, que elas tivessem um namorado para casar. Então ela estava vendo que esse relacionamento com o Paul ia ser assim. Então ela estava muito confiante e se entregando totalmente a esse relacionamento. Eles namoraram durante 7 meses e logo se casaram. O casamento foi até bem rápido, mas a Mandy falou para a irmã, a Juanita, que ela resolveu se casar rápido porque ela queria fazer tudo certo, de acordo com a igreja. Então, como ela só poderia ter relações sexuais após o casamento, ela falou então que resolveu fazer logo esse casamento, até porque o Paul já era um homem bem mais velho, mais experiente, e ela achou que não devia esperar muito, porque ela já estava decidida, apaixonada e estava certa de que aquele seria o relacionamento perfeito para ela. Então, o casamento aconteceu 7 meses depois, foi uma cerimônia simples, com poucas pessoas. A cerimônia de casamento durou apenas 15 minutos. Foi bem rápido mesmo. Mas a família estava feliz pela Mandy porque ela tinha encontrado um homem, um marido maravilhoso, e eles estavam apoiando demais esse casamento porque eles gostavam realmente muito do Paul. O Paul passava muita segurança para a família da Mandy e para a Mandy, porque ele tinha um emprego, podia sustentar ela e, além de tudo, tinha 2 carros. A família achava que ele era um homem bem estruturado e capaz de ser um bom marido, de sustentar a Mandy e eles teriam uma vida feliz. A única coisa estranha durante o casamento é que ninguém da família do Paul compareceu à cerimônia. Não tinha nem os pais dele, amigos, não tinha ninguém do convívio dele. Eram só a família da Mandy que estava presente. Então isso foi uma das coisas que eles acharam estranhas, mas como eles estavam tão envolvidos ali e pela simpatia que o Paul tinha, isso acabou passando despercebido e eles não levaram isso muito em conta. Apesar do passado do Paul ser esse mistério, a família não estava se importando muito com isso, a família da Mandy. A Mandy estava tão apaixonada pelo Paul e o Paul, sendo simpático, como eu disse, isso não estava tendo muita importância ali para eles. O Paul trabalhava numa casa de repouso, ali perto da casa onde eles foram morar, e essa casa que o casal morava foi comprada pelo Paul. Então estava tudo dando muito certo ali para Mandy, casada com um homem mais velho, mais experiente, que se mostrava apaixonado por ela, que se dava bem com a família dela, era religioso como a família dela também era, tinha um emprego, comprou uma casa, tinha carro, então estava sendo o casamento dos sonhos para ela. Apesar de ser o primeiro relacionamento, da vida dela, ela não tinha experiência nenhuma com outros namoros, outras pessoas. Parecia que estava tudo dando certo. O Paul não deixava faltar nada para Mandy. Ele pagava tudo que ela precisava, ele dava dinheiro, ela não estava trabalhando, só ele trabalhava, mas tudo que ela precisava ele comprava ou dava dinheiro para ela comprar. Não faltava nada para ela. No Facebook, o Paul postava coisas negativas. O que ele postava lá era bem diferente do homem que ele era. Uma das postagens dizia, abre aspas, a vida inteira disseram que eu não era bom e que nunca teria nada. Eu finalmente me casei e vim para Kentucky, onde comprei uma casa, tenho uma esposa linda e carinhosa e qualquer um que disser o contrário está mentindo. Fecha aspas.
A irmã da Mandy disse que o Paul era um homem bem tímido e bem fechado. Ele não costumava falar nada sobre a vida dele e nada sobre o passado. E quando ele fazia essas postagens no Facebook, a irmã dele chegou até a ler essa que eu acabei de falar, e ela disse que o que ele escrevia não parecia com o Paul que ele era pessoalmente. Pessoalmente ele era de um jeito, usava o Facebook para escrever outras coisas que ele estava pensando, e eles começaram a achar que ele estava fazendo isso como uma forma de desabafo. De alguns momentos difíceis, ele preferia escrever no Facebook do que externar isso com alguém pessoalmente falando. Então, era outra coisa que eles começaram a achar normal e deixaram para lá. O Paul parecia vulnerável e vitimizado com essas postagens. Parecia que ele já tinha sofrido por algum problema, ou familiar ou com amigos, mas não tinham como saber, porque não sabiam nada sobre ele. Não sabiam se ele tinha filhos, se ele já tinha sido casado, não conheciam os pais dele, não sabiam se ele tinha irmãos, não sabiam nada. Então, eram só especulações sobre as coisas que ele escrevia. Eles ficavam achando que ele estava desabafando algum trauma, alguma coisa, mas isso não era levado em consideração, porque o que eles estavam se importando era somente com a felicidade da Mandy, e isso o Paul estava deixando claro, que estava deixando ela muito feliz. Em fevereiro de 2018, a irmã da Mandy, Juanita, se separou do marido. Ela tinha 2 filhos e a Mandy convidou a irmã para morar com ela e o Paul, e a irmã dela aceitou. Elas ficaram super empolgadas porque iam voltar a morar juntas, elas eram muito amigas, muito unidas, então isso deixou elas muito felizes de poderem estar ali juntas convivendo de novo na mesma casa. Uma das coisas que a Mandy gostava muito de fazer era de tingir o cabelo de cores coloridas. E em uma dessas vezes, ela pediu para a irmã dela tingir o cabelo dela. Eu acho que era de azul, ela estava sempre mudando de cor no cabelo. Vou até botar umas fotos aí para vocês verem. E em uma dessas vezes, a irmã dela e ela combinaram de tingir o cabelo juntas. Então, elas se arrumaram para poder ir comprar a tinta. Já era de noite. E quando elas iam sair para comprar, o Paul proibiu a Mandy de sair de casa. Falou que ela não ia sair para comprar nada, porque aquilo não era uma coisa de necessidade deles naquele momento. E a Mandy e a irmã não saíram para comprar. O jeito que ele falou com a Mandy foi até um pouco grosso, que deixou a irmã dela espantada, porque ela nunca tinha presenciado uma atitude do Paul daquele jeito. Mas a Mandy obedeceu o Paul e não saiu de casa e não foi comprar tinta para pintar o cabelo. A irmã da Mandy acha que ele não deixou foi porque ele não gostava que ela ficasse fazendo essas mudanças no cabelo para cores coloridas, e ele não falou que era por isso, mas foi a impressão que a irmã dela teve, de que ele não gostava que ela ficasse tingindo o cabelo. E a irmã dela também falou que ela percebeu que o jeito que o Paul tratava a Mandy era como se ele fosse o pai e ela a filha, e ela tinha que obedecer. Era um relacionamento que parecia ser assim, de pai e filha. Talvez pela diferença de idade dos dois, né? A Mandy era bem mais nova, sem experiência nenhuma na vida, e o Paul já um homem mais velho e já vivido, e então o jeito que ele tratava ela dava essa impressão, que era um jeito paterno. O fato do Paul ter essa relação paternal com a Mandy mostrava um pouco do jeito controlador que ele tinha. Ele estava começando a revelar aos poucos esse controle e tratando a Mandy como se ela fosse uma criança. Ele começou a controlar pequenas coisas do dia a dia da Mandy, mas sempre começa assim. Aí depois começa a controlar a vida dela, né? O Paul trabalhava todos os dias, e quando ele chegava em casa do trabalho, ele ia direto pro quarto dele e se trancava. Chegava, mal cumprimentava a Mandy, a irmã dela e os sobrinhos que estavam morando ali. Ele chegava toda noite e fazia isso, se trancava no quarto. Pelo Paul ser tão quieto e introspectivo, quando ele se trancava no quarto,
ninguém sabia o que ele ficava fazendo lá dentro. Quando começou a conviver com os dois, essa foi uma das coisas que chamou a atenção dela, do Paul ser muito quieto, reservado e não participar ali das conversas depois que chegava do trabalho, dele ficar trancado no quarto, foi uma das coisas que chamou muito a atenção dela e ela começou a achar ele um pouco estranho, coisa que ela não achava antes, né, de conviver ali com eles. Mas naquele momento ali, várias coisas estavam chamando a atenção dela em relação ao Paul. Uma noite, a Mandy bateu na porta do quarto e perguntou ao Paul o que ele queria jantar. E o Paul, lá de dentro, começou a gritar que não se importava com o que ela ia fazer para janta, ou se ela ia cozinhar, ou se não ia, que ele não estava nem aí para isso. A impressão que a irmã da Mandy tinha era de que a Mandy estava tentando fazer o melhor para o Paul, tentando ser uma boa esposa e fazer tudo para agradar ele, só que ele tinha esses momentos de raiva, né? Que ele gritava com ela, que ele tratava a Mandy mal e queria ficar isolado. O canal tá quase chegando a 1000 inscritos, gente. A gente quer muito chegar a 1000 inscritos. Não deixe de se inscrever aí no canal para ajudar a gente. Não custa nada, é só clicar aí em se inscrever. E isso é muito importante para a gente poder continuar o trabalho aqui. A Juanita, a irmã da Mandy, falou que assim que ela foi morar na casa, parecia que estava tudo bem. Ela e a Mandy conversavam sobre tudo. Tudo a Mandy desabafava com a irmã e contava para a irmã. E a irmã dela achava que o único problema do Paul fosse a bebida. Todas as noites, quando chegava do trabalho, o Paul chegava com cerca de 30 garrafas de cerveja e levava todas essas garrafas para dentro do quarto e ficava bebendo lá o tempo todo. Então a irmã dela achava que talvez ele tivesse problema com a bebida e era a única coisa que a Mandy desabafava com a irmã era sobre isso. Ele se trancava com as bebidas dentro do quarto, bebia até a hora de dormir, de manhã acordava, né, para ir para o trabalho, chegava à noite, fazia tudo de novo, a rotina dele era essa. Ir trabalhar, chegar em casa, se trancar no quarto e beber até dormir. Era sempre assim. Como isso nunca atrapalhou o horário de trabalho dele, a Mandy achou que fosse normal, que ele não fosse um alcoólatra e que ele não tivesse problemas reais ali com a bebida, já que isso não atrapalhava a rotina de horários dele, de trabalho. E a irmã da Mandy chegou a falar que o Paul nunca parecia estar bêbado. Quando começaram as brigas do casal, a Mandy estava com 25 anos. Muitas vezes eles discutiam no quarto e algumas vezes na sala. A irmã da Mandy presenciou essas brigas e ela disse que se mantinha afastada das brigas por causa dos filhos. Ela não queria que os filhos vissem aquelas brigas, então quando começavam as discussões entre o casal, ela pegava os filhos e ia para o quarto. A Mandy, quando discutia no quarto, ela ficava muitas horas lá dentro e quando ela saía, ela falava para a irmã que tinha acontecido de novo, que o Paul estava de mau humor. A Mandy já estava se acostumando com esse comportamento agressivo do marido. Ela já estava achando que aquilo era normal e que talvez o marido tivesse passado por algum estresse no trabalho ou em alguma coisa que ele não quisesse contar para ela, e ela estava normalizando já essas atitudes. É uma coisa bem normal por quem passa por abusos psicológicos. Ela não percebe que ela não precisa passar por aquilo. Mas a Mandy, como era muito imatura em questão de relacionamentos, né? Ela era o primeiro casamento dela, o primeiro namorado, ela nunca tinha vivenciado isso, ela estava achando que era uma coisa bem normal, ali no dia a dia dela. O Paul, quando não se sentia no controle, ele agia impulsivamente. A irmã dela contou que uma vez as duas resolveram viajar para poder ir visitar a mãe, e quando elas já estavam na estrada, o Paul ligou para a Mandy até parou o carro e os dois começaram a discutir muito pelo telefone. Depois que a irmã desligou o telefone, ela disse que não ia mais viajar e eles voltaram para casa. A irmã dela, a Juanita, falou que achou estranho, mas não questionou nada, então elas voltaram. Nessa mesma noite, quando o Paul chegou do trabalho, ele entrou direto para o quarto, falou que não estava se sentindo bem e se trancou lá. Toda vez que a Mandy queria fazer alguma coisa, ir na rua, qualquer tipo de coisa que ela fosse fazer, ela tinha que pedir permissão ao Paul antes.
E nesse dia da viagem, ela não tinha comunicado nada a ele. Ele soube só quando elas já estavam indo, e isso deixou ele muito enfurecido. Como ele estava trancado no quarto, dizendo que não estava se sentindo bem, a Mandy chamou a irmã e as crianças para eles irem até o supermercado comprar algumas coisas. Elas foram, e quando elas chegaram em casa, o Paul estava muito bravo, porque a Mandy tinha ido até o mercado sem avisar ele antes. Então ele já estava de cara fechada, super bravo, e elas perceberam que era por causa disso. O Paul chamou a Mandy pro quarto, trancou ela lá dentro e depois não deixou mais ela sair. Ela ficou a noite toda trancada. Essa atitude do Paul parecia daquele de pai que coloca uma filha de castigo. Foi isso que ele quis fazer com ela, deixar ela de castigo presa dentro do quarto. A irmã da Mandy falou que os próximos 3 meses que ela morou ali com eles, elas duas não saíram mais para lugar nenhum. Ficaram só dentro de casa, presas, só saíam para supermercados se precisasse comprar alguma coisa e voltavam logo para casa, mas sempre avisando ao Paul antes. Fora isso, elas disseram que não saíram mais para lugar nenhum. A Juanita falou que chegou a aconselhar a Mandy a não passar mais por isso, porque ela não precisava estar vivendo um relacionamento assim, mas a Mandy não dava ouvidos para a irmã. Ela estava querendo fazer o casamento dar certo, era o casamento dos sonhos dela, um marido que ela gostava muito. Eu acho que ela também não se via no abuso psicológico, envolvida nesse abuso psicológico, então ela não dava ouvidos para a irmã. A irmã da Mandy falou que as coisas eram tão tensas dentro da casa que teve um certo momento que ela e os filhos só saíam do quarto para ir ao banheiro. Parecia que ela estava o tempo todo pisando em ovos dentro da casa. Ela andava sempre na pontinha do pé, tentando fazer o mínimo de barulho, ela e as crianças, para o Paul não ficar com raiva, chateado e acabar brigando com a irmã. Então ela disse que a situação ali ficou bem tensa dos próximos meses que ela ficou morando junto com o casal. O Paul continuava a ser aquele homem quieto, que guardava todos os problemas para si mesmo, mas durante o tempo, as postagens do Facebook que ele fazia começaram a ficar mais agressivas. Em uma dessas postagens dizia, abre aspas, ontem à noite foi difícil, chorei a maior parte da noite querendo fazer uma coisa, mas eu fui forte o suficiente para não fazer. Espero que hoje seja um dia melhor. Essa postagem do Paul indicava de que ele estava tentando controlar alguma coisa que ele estava querendo fazer, algum impulso dele. Mas ninguém conseguia desvendar o que ele estava querendo dizer por trás dessas postagens. Numa manhã de verão de 2017, os sobrinhos da Mandy subiram na mesa, enquanto eles ali estavam tomando o café da manhã, brincando, subiram na mesa e acabaram derrubando alguns copos e fazendo uma bagunça ali. O Paul não disse nada, só se levantou da mesa e saiu para o quarto. Ele chamou a Mandy para ir para o quarto junto com ele e a irmã dela disse que não sabe o que aconteceu lá dentro depois. Se ele culpou a Mandy, se ele brigou a Mandy pelo que estava acontecendo. A irmã dela disse que ficou preocupada, mas ela não sabe o que aconteceu lá porque os dois estavam trancados dentro do quarto. Depois de algum tempo, mais de 1 hora que eles ficaram ali dentro do quarto, o casal saiu, cada um com 2 mudas de roupa. E a Mandy falou para a irmã que eles iam sair, mas que iam voltar. A irmã dela disse que ficou preocupada, né? Porque não sabia se eles tinham brigado ou não. E a uma certa hora da rua, a Mandy ligou para a irmã, dizendo que ela estava com muito medo de que o Paul fizesse alguma coisa de ruim com as crianças, então que era para ela pegar as crianças e ir embora lá da casa, antes que eles voltassem. A irmã da Mandy disse que ficou com muito medo de que algo ruim acontecesse, então ela pegou os filhos e foi embora ali da casa antes que o casal voltasse. Aos poucos, o Paul ia se desmascarando. Um homem que seria capaz de fazer coisas com crianças, maldades ali com os sobrinhos da Mandy, o que ele não seria capaz de fazer então com a própria Mandy, né? A irmã dela estava preocupada com isso. Mas foi depois que a irmã da Mandy saiu da casa e foi embora que a situação do casal ficou bem pior. Em alguns momentos o Paul se declarava no Facebook para Mandy
e em outros momentos ele era dominador. Era um comportamento de um homem com personalidades opostas. Alguns meses depois da irmã da Mandy já ter saído da casa, a Mandy falou que o Paul estava sendo muito mais agressivo com ela, que além de agressões psicológicas, ele estava fazendo agressões físicas também. Começou com empurrões e depois ele começou a agredir ela no rosto. A Mandy chegou até a falar para a irmã que ela tinha medo de que se não saísse logo de lá, de que ela não conseguisse sair nunca mais. Em novembro de 2018, a Mandy ligou para a irmã e disse que tinha finalmente deixado o Paul, que ela estava morando na casa de uma amiga e de que estava bem na casa dessa amiga e que ela não queria mais voltar para a casa dela, porque ela tinha medo dele. Ela falou que a casa que ela estava era de pessoas boas e que ela estava se sentindo muito segura lá. A irmã da Mandy falou que depois dessa ligação ela ficou mais tranquila, porque a irmã estava na casa de boas pessoas e de amigos, né? E então ela estava mais tranquila em relação a Mandy e ao Paul. A Mandy combinou com a irmã também de que ela estaria com a família no dia de ação de graças. O dia de ação de graças para a família da Mandy é um dia muito importante, porque é um dos únicos dias do ano que a família toda consegue se reunir. Os irmãos, os sobrinhos, os tios. Então todos os anos eles faziam isso e se reuniam para o jantar de ação de graças. A irmã da Mandy falou que não via a Mandy há meses e ela estava muito feliz de que iria reencontrar a irmã. Chegou o dia da ação de graças, a família já estava toda reunida para o jantar, mas a Mandy não apareceu. O jantar começou e terminou e a Mandy não apareceu para jantar, não chegou. A família tentou ligar várias e várias vezes para a Mandy, só que ela não atendia o telefone. A irmã dela sabia que ela estava morando com uma amiga, mas eles também não tinham o endereço dessa amiga, não sabiam quem era. Os dias foram se passando e a Mandy não dava notícias. Eles ainda tentavam ligar para ela, mandavam mensagens para ela pelo Facebook, mas ela não atendia o telefone e não respondia nenhuma das mensagens. Em dezembro de 2018, a irmã da Mandy estava muito preocupada, então resolveu imprimir algumas fotos da Mandy para poder espalhar ali pela cidade como desaparecida e entregou alguma dessas fotos para a polícia. No dia 17 de dezembro, uma postagem é feita no Facebook da Mandy que dizia: "Eu precisava me afastar e me reabilitar. Eu vou entrar em contato com amigos e família depois do dia 1º de janeiro." A irmã da Mandy falou que quando leu essa mensagem, imediatamente sabia que não tinha sido a Mandy que tinha escrito e postado, que a mensagem parecia mais de um alcoólatra, de alguém que precisasse de reabilitação, e a irmã dela não precisava de reabilitação nenhuma. Além do texto estar escrito bem corretamente, coisa que a Mandy não fazia. A irmã dela falou que ela escrevia de um jeito bem estranho e que ela não tinha a ortografia correta, ela tinha alguns erros. Isso também foi uma das coisas que fez a irmã dela suspeitar de que quem tinha postado aquilo não era a Mandy. O irmão da Mandy, o Homer, entrou em contato com o Paul para saber se ele tinha notícias da Mandy, mas o Paul enrolou e não quis responder. Mas o Homer continuou insistindo com o Paul para saber notícias da irmã, e o Paul acabou falando que ele não via a Mandy há mais ou menos uma semana. Foi depois dessa ligação que a família da Mandy resolveu chamar a polícia. O Homer, o irmão da Mandy, ligou para a polícia e fez o boletim de desaparecimento dela. O Homer estava muito irritado com o Paul, porque ele não falava direito nada do que eles perguntavam em relação a Mandy, e a Mandy já estava 3 semanas desaparecida, sem nenhum contato com ninguém da família e nem com nenhum amigo. Depois da denúncia do desaparecimento, um policial foi até a casa que a Mandy e o Paul moravam. Ele estava ali na varanda da casa, olhando pela janela para ver se via alguém,
Só que as janelas da casa estavam com cortinas fechadas, ele não conseguia ver nada. Mas ele disse que ouviu alguns barulhos dentro da casa. Eram barulhos de como se alguém estivesse andando ali pela casa, mas ninguém atendia ele e não abria a porta. O policial achou uma atitude bem suspeita de ter gente na casa e não querer atender ele, então ele, pelo rádio, chamou reforços. O Paul estava dentro da residência, mas ele não queria sair de lá de jeito nenhum. Os reforços policiais chegaram até rápido. Os policiais então cercam a casa e o Paul passa a ser um suspeito, porque ele estava lá e não queria obedecer às ordens de sair de dentro da casa. Então os policiais cercaram tudo e já estavam tratando ele como um possível suspeito. A polícia teve conhecimento de que o Paul tinha uma arma, um revólver calibre 22. E eles também estavam muito preocupados de que a Mandy tivesse sido mantida presa ali dentro da casa. Então eles tinham que agir com muita cautela, porque ela poderia estar sendo feita refém pelo Paul. Eles não conseguiam saber ainda o que estava acontecendo ali dentro. Enquanto alguns policiais estavam ali cercando, alguns outros foram andar pela vizinhança para ver se conseguiam o contato do Paul com algum vizinho, e eles encontraram um vizinho que tinha o contato do Paul do Facebook. Então, pelo bate-papo, esse vizinho entrou em contato com o Paul e ele acabou respondendo a mensagem. Na mensagem, o Paul se recusava a sair de dentro da casa. As horas foram se passando e o Paul acabou pedindo que algum dos policiais entregasse cigarro para ele. Mas os policiais falaram que ele teria que sair da casa para pegar e ele disse que ele não ia sair. Então esse vizinho que mandou a mensagem para ele se voluntariou e entregar o cigarro para ele. O Paul abriu a porta, saiu até a varanda para poder pegar o cigarro e ele estava sem camisa e só de calça moletom, o que estava bem estranho porque fazia muito frio naquele dia. Então o vizinho que entregou o cigarro estava usando o moletom e ofereceu ao Paul se ele queria vestir e o Paul aceitou. O vizinho tirou o moletom e entregou ao Paul. E na hora que o Paul foi vestir o moletom, 2 policiais conseguiram pegar o Paul ali de surpresa. Paul foi levado sob custódia e alguns outros policiais entraram na casa para poder revistar tudo e ver se conseguiam encontrar a Mandy. Os policiais falaram que assim que entraram na casa, eles sentiram um cheiro muito forte, que era parecido com o cheiro de morte. Parecia que tinha um corpo ali em decomposição. Era um cheiro horrível. Além da casa estar muito gelada, estava muito frio lá dentro. Eles começaram a vasculhar todos os cômodos da casa e quando entraram em um dos quartos, o quarto dos fundos, tinha uma pilha de roupas. E um dos policiais viu que embaixo dessa pilha de roupas tinha um pé, como se fosse um pé saindo. Então eles tiraram todas as roupas e quando viram era o corpo da Mandy. Ela tinha um ferimento de bala atrás da cabeça e para os policiais ficou bem claro de que aquele corpo já estava lá há alguns dias. A irmã da Mandy falou que ela nem sabia que a Mandy tinha ido voltar a morar com o Paul, que para ela a Mandy ainda estava morando com a amiga. E a família ficou bem triste, bem chateada por não ter conseguido enxergar os sinais de que o Paul seria capaz de tirar a vida da Mandy. A família da Mandy acha que o Paul fez isso para que ninguém mais ficasse com ela, já que ela queria se separar dele, ele não aceitou a separação, tirou a vida dela para que ela não ficasse também com mais ninguém. O Paul era bem frio, estava se vitimizando, ele quis se colocar como a vítima da história, ele não parecia ter remorso pelo que ele tinha feito, e o medo do Paul era de ser retratado pela mídia como um monstro. Ele dizia o tempo todo que ele não era um monstro e que ele era a vítima de toda a história, como se a vítima, que era a Mandy, fosse a culpada pela própria morte. E é sempre assim que acontece, Quando alguma mulher morre ou acontece alguma coisa ruim com ela, eles sempre querem saber o porquê, o que ela fez para merecer aquilo, o que não é o caso. A vítima era a Mandy. Foi só durante as investigações que os policiais descobriram que a Mandy já tinha voltado a morar com o Paul.
O Paul disse que a Mandy queria usar o celular para falar com a família sobre o Dia de Ação de Graças e ele ouviu a conversa. Depois disso, os dois começaram a discutir e ele viu que tinha perdido o controle sobre a Mandy. Paul disse que foi para o quarto, pegou o revólver e foi para a sala de estar, colocou a arma na nuca de Mandy e atirou. Depois, ele levou o corpo para o quarto e ficou ao lado dele durante todos os dias que o corpo ficou lá. O que ficou claro para a família da Mandy é que depois dessa primeira separação dela, ela voltou para casa decidida a não obedecer mais às ordens do Paul. E quando ele viu que não estava no controle mais ali sobre a vida da Mandy, ele resolveu tirar a vida dela. Porque ele queria ser o dono dela, né? Não só o marido, ele queria ser o dono e privar ela de ter contato com a própria família. E quando ele escutou a ligação dela, ligando e combinando de passar o Dia de Ação de Graças com a família, foi a gota d'água para ele. Ele viu que ele não ia conseguir fazer com que ela não fosse. Então foi aí que ele resolveu cometer esse crime. E mesmo depois de ter tirado a vida da Mandy, ele não quis se afastar dela, porque ele ficou ali com o corpo dela durante semanas. A irmã da Mandy chegou a falar que parecia que ele queria preservar o corpo, já que a casa estava muito gelada, ele tinha ligado o ar na temperatura bem baixa, que isso era um sinal de que ele não queria que o corpo entrasse em decomposição. No dia 21 de dezembro de 2018, foi o funeral da Mandy. O caixão estava lacrado e a família nem conseguiu se despedir dela. Paul foi avaliado por 2 psiquiatras que atestaram sua perfeita capacidade mental para ser julgado. O Paul se declarou culpado, então ele não foi levado a julgamento. E no tribunal ele se recusou a falar a motivação do crime. Ele disse que ele podia falar qualquer coisa ali que ninguém ia acreditar, então ele friamente se recusou a dizer o porquê dele ter matado a Mandy. E a irmã dela disse que isso é a parte terrível da história, porque ela não consegue dormir pensando no porquê que o Paul fez isso com a irmã dela. Ela disse que passa noites e noites em claro com esse pensamento, que se ele tivesse falado pelo menos a motivação, eles iam saber o porquê, né, da irmã ter perdido a vida tão jovem. Mas até isso o Paul se recusou a fazer. Ele não disse o porquê. Ele foi acusado de assassinato e de manter um cadáver ali e de abuso de cadáver. O Paul foi sentenciado a 45 anos de prisão. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. É um daqueles casos de violência doméstica que começa com sinais pequenos, né? De controle, de abusos psicológicos, depois passa para abusos físicos e que acaba dessa forma trágica, como aconteceu com a Mandy. A pessoa, quando está envolvida em um desses tipos de abuso, ela nunca percebe. Mesmo a família avisando, mesmo a irmã dela avisando a ela não conseguia enxergar de fora o que estava acontecendo com ela. A gente não pode nunca julgar a vítima por nada do que ela tenha passado, porque, como eu disse, só quem passa por isso sabe como é que é, e às vezes demora anos e anos para se libertar disso. No caso da Mandy, ela não conseguiu se libertar, infelizmente, e aconteceu o que aconteceu. Me diz aí nos comentários se vocês já conheciam esse caso. Eu acho que ele não foi feito ainda por nenhum canal aqui do YouTube, eu acho que é um caso novo, mas se vocês conhecerem, me diz aí nos comentários. Também me fale a opinião de vocês, isso é muito importante para mim. Eu queria hoje agradecer muito a uma pessoa que está sempre comentando aqui no canal, desde o início, dando maior força pra gente, que é a Tami. Ela faz sempre comentários muito legais sobre os vídeos que ela assiste. Obrigada, Tami, e obrigada também porque foi ela que me deu a minha gatinha Brisa. Sou muito agradecida a ela por isso. Se você é novo aqui, não deixa de se inscrever no canal, não custa nada e ajuda muito a gente. A gente quer chegar a 1000 inscritos, a gente está na metade disso e a ajuda de vocês pra gente é muito importante. Deixa o like, porque também ajuda muito a gente a divulgar o vídeo no YouTube, já que o vídeo não divulga tanto.
por ser de casos criminais. Me marca lá nas redes sociais quando vocês estiverem assistindo o vídeo para eu poder saber e seguir vocês de volta. Lembrando que eu posto 2 vídeos por semana. Um é sobre crimes religiosos e o outro é sobre casos criminais longos. Se você tem algum aí que você queira que eu conte, deixa aí nos comentários que eu vou pesquisar e vou trazer aqui para vocês. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Fiquem bem e até o próximo vídeo.